Oi, gente, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Amanda. E esse é Só Mais Uma Coisa. Hoje, nesse episódio, a gente resolveu falar sobre uma coisa que é muito importante na vida de todo mundo, que é dinheiro. E independência financeira e dinheiro pra gente, assim, né. Já vou fazer também o nosso disclaimer inicial. Toda vez que a gente vai falar dos nossos assuntos, sempre pensem, que é tudo sobre nossa perspectiva, com nosso recorte de classe, raça, enfim. E de forma alguma a gente tá querendo, comparar nossa realidade com de outras pessoas, é mais a ideia de compartilhar nossa experiência e que a gente pensa que pode servir também, pra alguma de vocês escutando esse episódio, e como que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro ao longo da nossa vida, né. Sim, eu acho esse Eh disclaimer muito necessário, porque como a gente tá falando sobre dinheiro, é importante a gente reconhecer que a gente vem de um lugar muito privilegiado. Mas a gente Exato, também não quer falar sobre outras realidades, porque a gente não tem a experiência, a vivência pra falar sobre elas, entendeu? Então, é exato, exatamente isso que a gente, enfim, quer deixar claro antes mesmo de começar. exato. Ainda mais pensando no Brasil, né, a gente vive num país muito Sim. desigual e eu e a Ana Lu, nós estamos, tipo, no topo da pirâmide, assim, mas, enfim. Foi um tema que pensei em trazer pro podcast. Ele pode ser um tema um pouco polêmico exatamente por isso, pelo nosso recorte, mas eu acho que é legal falar, porque uma vez eu saí pra jantar com uma outra amiga minha, sempre surge assim, né, a gente Sim. conversando com amigas nossas. Uhum. E aí, eu tô no último ano da minha graduação, eu tô estagiando, enfim, eu trabalho num lugar que eu ganho meu dinheiro, e eu me organizo já, com as minhas despesas mensais, assim, sem ser a minha faculdade e, as contas da casa em que eu moro com a minha família ainda, o resto eu acabo arcando já sozinha. Então, médico, psicólogo, se eu precisar, enfim, de alguma coisa, comprar alguma coisa, qualquer tipo de comida, enfim, coisa fora de casa também. Às vezes acabo também ajudando um pouco com o mercado aqui, a minha família. Então acaba que desde que eu comecei a estagiar, eu tive que já me organizar com o meu dinheiro, o que foi algo muito bom pra mim, e que eu aprendi muito. E foi uma questão pra minha amiga, que ela me perguntou, que eu lembro que ela falou pra mim assim, falou: "Amiga, você atualmente é uma das únicas amigas minhas que eu que sei que já se organiza com o seu dinheiro e que não tem ajuda da família já, tipo, enfim, para as coisas do dia a dia, sabe, que não ganha mais mesada. E como que é pra se organizar, sabe? Porque hoje em dia eu não peço mais dinheiro pra minha família, para os meus pais, eles não pagam mais também meu plano de saúde, enfim, todas essas outras coisas, acabou que eu reduzi muito os custos que minha família tem extra, além da minha faculdade. E e por conta disso eu tive que aprender a cuidar do meu dinheiro. E aí, ela veio me perguntar como é que eu fazia pra, enfim, gerir a grana que eu ganho mensalmente, se eu gastava tudo, o que que eu não gastava, como que faz, né. Isso eu acho que a gente não é muito ensinado, assim, na escola, com a nossa família também, porque eu acho, enfim, pelo menos na minha história, assim, meus pais são separados, e cada um deles lida de uma forma muito diferente com o dinheiro. Então, e eu lido também de uma forma diferente dos 2. Uhum. E que é aquela coisa, né, você vai aprendendo com um, aprende com o outro, você fala tipo: "Não, quero seguir dessa forma". Enfim, eu acho legal falar desse assunto por conta disso, dessa dúvida dessa minha amiga, que eu acho que é uma questão pra mim, não sei se é uma questão pra você, amiga. É, Mas acho que acaba sendo pra todo mundo, né, a gente vive numa sociedade capitalista em que dinheiro é muito necessário. sim. É uma grande parte das nossas vidas. Eu comecei a ganhar meu dinheiro, que nem você, agora que a gente começou a estagiar. Não, na verdade você já trabalhou antes, né, você era secretária. Sim. Mas então, e eu nem ganhava mesada antes de eu começar a trabalhar. Eu vivo numa posição, privilegiada que eu conseguia, enfim, pedir para os meus pais toda vez que eu precisava de dinheiro e, enfim. E eu já tentei ter essa conversa da mesada, porque eu queria guardar o meu dinheiro pra comprar coisas que eu gostaria de comprar. Antes, se eu quisesse comprar uma coisa, enfim, mais cara, que não era só falar para os meus pais: "E aí, vocês pagam?", eu não tinha muita fonte de dinheiro pra comprar essas coisas. Era mais quando eu ganhava dinheiro, enfim, dos meus tios, dos meus avós de aniversário.
Aí eu lembro que eu juntava esse dinheiro que eu ganhava uma vez por ano pra comprar essas, tipo, coisas que eu queria. Então eu tinha muita inveja dos meus amigos que ganhavam mesada e eu tentei várias vezes trazer essa conversa pros meus pais pra eu ganhar mesada. Mas enfim, tudo isso fez com que eu não tivesse muita experiência lidando com dinheiro até eu realmente começar a ganhar o meu. E é bem recente essa minha vida financeira, porque eu comecei a estagiar, meu, 1 ano atrás. Vai fazer 1 ano agora. Tipo, realmente não faz muito tempo. Então é importante eu falar isso, porque vocês estão ouvindo de uma pessoa que tá bem recente, tá aprendendo ainda. Mas Uhum. sim, é muito relevante falar. Você quer falar da sua experiência a partir do momento que você começou a ganhar dinheiro, como foi? Sim. Então, eu tenho uma experiência muito diferente da Ana Lô. Eu comecei a ganhar mesada muito cedo na minha vida. Exatamente por isso, meus pais não eram separados. Mesada, mesada mesmo, eu comecei a ganhar quando eu entrei na faculdade. Que foi quando eu saí de casa e fui morar sozinha. E aí minha família precisava me dar um dinheiro pra eu conseguir fazer as minhas atividades básicas. Meus pais nunca me deram um cartão deles. Eh, Na verdade, assim, na época da escola, minha mãe me deu um cartão com limite muito baixo pra eu poder comprar coisa pra eu almoçar, na escola, mas depois disso, não. E eu acho que foi muito legal isso, assim, eu achava meio ruim, porque era sempre assim, quando você ganha essa mesada, é como se fosse um salário mesmo, então é o seu dinheiro, sabe. E quando você tem cartão dos seus pais é uma coisa mais liberada, mas nunca teve isso, meus pais sempre, tipo, falaram: "Olha, você vai ganhar esse dinheiro, você se organiza com esse dinheiro, eh, e é isso", sabe. E foi muito bom pra minha educação financeira, assim. Desde pequena, eu sempre gostei muito de juntar dinheiro. É uma coisa até engraçada, assim, eu ganhava presente de aniversário, eu guardava o dinheiro sempre, tipo, e eu sempre tinha o dinheiro, sempre, sempre, sempre. A minha irmã já era o oposto, já era aquela pessoa que ganhava dinheiro e já gastava na hora. Depois eu quero saber como é que era pra você isso também, amiga, de ganhar o dinheiro. Eu não, eu sempre gostei de guardar, eh, eu sempre guardei dinheiro, sempre tive, tanto que quando eu era mais nova, eu guardava os dinheiros de aniversário e pedia pra minha mãe colocar no banco, tipo, Hum. numa aplicação pra ele ficar gerando dinheiro. Aham. Era literalmente isso, porque assim, chegava uma época que, sei lá, eu tinha R$ 1.000 em dinheiro de papel. Pra você guardar aí R$ 1.000, porque juntava, sei lá, de anos de presente de aniversário, e Aham. aí só que é um dinheiro que fica ali parado, enfim, isso também é uma Desvaloriza, outra né. coisa. Uhum. Exato, isso também é uma outra coisa pra falar nesse episódio, da gente guardar dinheiro no banco, né. Uhum. Eh, e enfim, pra render e tal, eu lembro que eu pedia pra minha mãe, guardar esse dinheiro pra mim, então ela criava meio que uma aplicaçãozinha pra mim na conta dela no banco, eu não tinha conta no banco, e aquele dinheiro ficava rendendo. E sempre foi assim, eu não gastava aquele dinheiro, assim, eu ganhava um dinheirinho, eu gastava com uma coisa, com uma outra, mas eu sempre gostei de ter um trocadinho ali, meu. Tipo, meus pais me davam, sei lá, R$ 50 pra eu comprar alguma coisa que era 30, aqueles R$ 20 eu ia guardar, se eles não me pedissem de volta, né, às vezes eles pediam um troco de volta, mas quando não tinha isso eu sempre gostei de guardar. Quando eu entrei na faculdade foi quando eu comecei a ganhar mesada, pra poder ter os meus gastos, enfim, e era uma mesada boa, tipo, meus pais me davam dinheiro suficiente, assim, pra eu passar o mês e tals. Não era uma mesada que era assim: "Ah, vai sair final de semana, vai ter dinheiro pra fazer as coisas", não, era uma grana, tipo, adequada pra fazer minhas atividades básicas, pagar meu bilhete único, comprar as coisas no mercado, tipo, eu sair pra almoçar depois da faculdade no restaurante barato, e era isso. Sem muito luxo. É, exato. Uhum. Mas assim, foi muito legal pra mim, porque foi aí que eu comecei a ter mais noção, assim, de tipo, cara, e começar a guardar dinheiro mensalmente. Isso foi um exercício muito legal que eu fiz quando eu comecei a ganhar dinheiro, porque quando eu ganhava antes, né, era no meu aniversário. Então era uma Sim. coisa uma vez por ano, então era aquela coisa meio assim, não tinha uma periodicidade, eu não sabia quanto que eu ia ganhar, porque também é meio que isso, né, tem ano que, sei lá, seu tio tá inspirado, vai lá e te dá mais dinheiro, tem outro que ele não te dá. Tipo, esquece, entende? Você não vai contar com aquele dinheiro. A mesada foi pela primeira vez que eu tive uma periodicidade, ganhando o dinheiro ali certinho. Eh, Agora eu vou até abrir um pouco mais, assim, eh, minha família, meu pai, ele é uma pessoa muito desorganizada com dinheiro, muito, 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 muito. E teve uma época que, assim, ele cortou a minha mesada sem me avisar. E foi muito difícil, porque é exatamente isso que eu falei, eu contava com aquele dinheiro que eu ia receber todo mês, assim, né. Então foi uma coisa muito difícil pra eu lidar, porque era algo que não estava sob meu controle e não foi avisado pra mim. Então, tipo, de um dia para o outro eu parei de receber o dinheiro que eu recebia todo mês, e aí eu tive que pedir pra minha mãe, mas a minha mãe não tinha dinheiro pra me dar aquela mesada, quer dizer, assim, não é que ela não tinha, mas ia ser algo que ia pesar no orçamento. E aí foi quando surgiu a ideia de eu começar a trabalhar pra minha mãe, que foi o que a Ana Lu falou.
quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar pra minha mãe de secretária. A minha mãe é médica, e eu comecei a atender no consultório dela. Então eu ficava responsável pela parte de agendamento, do consultório, das pacientes, eu organizava, enfim, todo o relacionamento, assim, tipo, eu cuidava também do dinheiro, assim, eu que cobrava as pacientes, eu que emitia nota fiscal, fazia os recibos, tudo. Então foi outra forma também de eu aprender a lidar com o dinheiro, e foi quando eu comecei a receber um salário. Era um valor muito mais baixo do que um salário de secretária do mercado, eu não ganhava um salário integral, na verdade era, tipo, bem baixo. Só que assim, era um dinheiro que pra mim era importante, porque eu conseguia usar pra fazer as minhas coisas, e pra minha mãe era ótimo também, porque ela tinha uma secretária num valor muito mais baixo. Óbvio que assim, era um valor muito mais baixo, porque na época eu estudava numa faculdade que era integral, então assim, os meus horários eram muito restritos, então eu não ia sempre para o consultório, eu ia nos horários em que eu não tinha aula, então a agenda era um pouco mais flexível nesse sentido. Mas eu fazia o atendimento normal, assim, durante as aulas eu estava lá respondendo o paciente, então as meninas lembram muito disso, porque a gente saía da aula, e aí era tipo: "Ai, vamos fazer alguma coisa?" Aí eu: "Não, não vou poder, porque eu tenho que ir para o consultório", aí eu ia trabalhar. E assim, só que assim, nem se compara com uma jornada de trabalho normal, assim, eu nem falo que foi, tipo, foi uma primeira experiência profissional, sim, porque eu comecei a ter mais responsabilidade, e aí realmente, assim, meu trabalho fazia diferença na vida da minha mãe. E aí foi quando eu comecei a ganhar pela primeira vez um dinheiro, tipo, também certinho. Meu pai realmente parou de me dar mesada, e aí eu continuei, tipo, o dinheiro que eu ganhava com a minha mãe era o dinheiro que eu usava meio que de mesada, e e aí eu trabalhava pra ela. E aí, depois, no nosso 4º ano, que é quando a nossa faculdade libera a gente começar os estágios, né, na área do direito, tipo, não era proibido trabalhar antes, só não podia fazer estágio na área Com do direito, direito. é. Uhum. Exato, então assim, eu podia estar trabalhando como secretária, mas em horários alternativos, enfim, era isso, não era algo que a minha faculdade podia ir contra, até porque isso ia ser muito trevas, assim, na perspectiva, alitícia, porque vai que a pessoa precisa Sim. do dinheiro também pra, enfim, Uhum. não tô comparando a minha realidade com de outras pessoas, assim, com certeza a minha era muito privilegiada. Eh, enfim. E aí depois eu apliquei pra estágio, e aí eu parei de trabalhar com a minha mãe, e aí eu comecei a estagiar, e aí eu comecei a ganhar um dinheiro muito melhor do que o mesada que eu ganhava do meu pai ou do que o dinheiro que eu recebia com a minha mãe no consultório. E aí foi uma outra experiência também, porque eu vim de uma outra realidade, eu ganhava um dinheiro muito menor do que eu estava acostumada a receber agora mensalmente. Então no começo eu não gastava nada. Foi muito louco, assim, os primeiros, sei lá, 3 meses no meu trabalho eu não gastava absolutamente nada do meu salário. Eu gastava o que eu estava acostumada antes, porque eu sempre estava com medo de, tipo, não faltar dinheiro, porque eu ganhava pouco. É que eu não achava que era pouco, porque pra mim a realidade não era assim, enfim, então eu vivia uma vida muito simples, assim, eu só andava de transporte público, comia sempre nos lugares mais baratos, levava marmita, tipo, sempre pra todos os lugares, então eu era uma pessoa que tinha esse costume de economizar muito. E aí no meu trabalho, teve essa parte meio de transição de entender: "Caraca, não, tá sobrando muito dinheiro, eu posso gastar com outras coisas ao longo do meu mês, e ainda guardar dinheiro e ainda vai sobrar, tá tudo bem". E aí foi quando eu comecei a fazer, tipo, compras, assim. Aí foi uma época também que aí eu me liberei demais. E aí depois teve os meses que, tipo, eu gastei 100% do meu salário, sabe, eu fiz compras Meu absurdas. Deus. Aí, nossa, aprendi o que que era parcelar, nossa, enfim, foi bem trevas. E aí depois teve é que foi tudo muito breve, assim, sabe, eu tive 3 meses que eu não gastava nada, 3 meses que eu gastei muito, e depois desses 3 meses que eu gastei muito, eu fiquei: "Meu Deus, tá fugindo muito do controle". Eu preciso organizar, assim, o limite do meu cartão, os gastos que eu tô fazendo, o parcelamento, eu não tô sentindo essa parcela aqui, mas no mês que vem já sobe Você uma vai fatura sentir? horrorosa. Uhum. Exato. E aí eu comecei a me organizar, porque antes também era uma coisa assim, eu não sei como é que isso é pra você também, amiga, mas são coisas que eu comecei a me organizar assim, antes eu gastava no crédito e no débito, gastava nos 2. E aí depois eu falei: "Não, cara, eu preciso escolher um deles, porque se eu gastar tudo no débito ou se eu gastar tudo no crédito, foge muito se eu não gastar, Foge do quer dizer, se eu controle, gastar é. nos 2, foge do controle, porque o débito é o dinheiro que você tem ali, é o dinheiro na hora, o crédito é o dinheiro que você vai pagar no final do mês. E aí, assim, se você não tiver dinheiro suficiente pra pagar a sua fatura no final do mês, a conta não fecha, você vai ter que Uhum, parcelar uma fatura. Nunca façam isso, porque os juros é absurdo em cima disso. Enfim, uhum. eu nunca fiz isso, mas eu sei disso, eu trabalho, enfim, em banco, então eu sei bastante
quanto os juros é alto de um parcelamento de fatura. Então foi quando eu decidi começar também a gastar tudo no crédito. Então o parcelamento, ele começou já a entrar na minha conta mensal. Então assim, se eu já entrei com uma fatura alta, é exatamente esse dinheiro que eu tenho pra gastar, o meu limite vai até X, então eu só posso gastar isso, sabe. E aí foi assim que eu me organizei, foi uma forma bem simples, porque também eu sou uma pessoa que não entendo muito bem de investimento, não faço tipo Excel pra me organizar, até porque hoje em dia eu não preciso dessa organização tão na ponta do lápis assim, porque eu Uhum. ainda moro com a minha família, então a minha despesa fixa não é uma despesa alta, Uhum. então, eu sempre tento guardar dinheiro, mas nunca é um valor fixo. Então é mais ou menos essa, assim, a minha história. Aí se você quiser contar a sua agora, amiga. Ah, vou contar. Eu já dei um spoiler, não foi spoiler, né, falei no começo, que eu não ganhava mesada até eu começar a estagiar, então minha experiência com o meu próprio dinheiro é bem recente. Na realidade eu acho que eu ganhava, tipo, um valor bem baixo, vou falar R$ 200 de mesada, assim, pra eu, tipo, colocar dinheiro no meu bilhete único e fazer um pix pra uma amiga, caso necessário, sabe, tipo: "Ai, pagou meu almoço? Tá bom, um pix". Eh, mas era esse valor mensal, então, quando eu comecei a trabalhar eu tive uma experiência parecida com o que você contou, de quando você começou a estagiar e ganhar um valor maior, porque, eu guardava todo o meu dinheiro. Eu não tenho despesa fixa, agora eu tenho, tipo, algumas assinaturas, sei lá, tipo, do Google pra ter mais armazenamento, ou sei Sim. lá, também do iPhone pra ter mais armazenamento no iCloud, mas não são, tipo, valores tão altos, é tipo R$ 15 no mês no máximo que eu pago, ou agora aumentou, acho que é 20. Eh, então eu guardava todo o meu dinheiro. Eu lembro até, antes de eu começar a estagiar, que eu comentei com um amigo, tipo: "Nossa, a gente vai ter todo esse dinheiro, a gente não gasta nada com água, energia, tipo, pra manutenção da casa, a gente mora com os nossos pais, que maravilha, a gente só vai, tipo, a gente vai ter muito dinheiro guardado". E ele comentou que a mãe dele, quando ela estava nessa fase de ainda tá na faculdade, estagiar e morar com os pais, ela comprava joias. Então Meu Deus. aham. A gente brincou que tipo: "Ai, que joia eu vou comprar depois que eu ganhar meu primeiro salário". Mas aí na realidade, gastar o seu próprio dinheiro é mais difícil do que parece na sua cabeça. É. Gastar o seu próprio dinheiro é muito dolorido. Então, eu lembro que eu perguntei para o meu pai: "Nossa pai, que eu faço com o meu primeiro salário?" Ele falou: "Ué, investe, né, doida". Aí eu investi o meu primeiro salário e desde então eu comecei, tipo, um hábito de investir meu dinheiro. E eu lembro que, enfim, todos meus amigos começaram a estagiar antes de mim, porque eu estava no intercâmbio. Então eu ouvi muito de pessoas trabalhando, não sei o quê, eu estava muito animada pra trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Então eu tinha planos pra o que fazer com o meu dinheiro, ao invés de eu só, tipo, gastar aleatoriamente. Uhum. E eu também meus pais vão discordar, eles falam que eu sou gastona, mas eu não era muito o tipo de pessoa de tipo: "Ai, um dia aleatório vou comprar uma roupa na internet". E eu tenho amigas que são assim, que sempre apareciam com uma roupa nova e eu estranhava muito, assim, porque não era um gasto que fazia parte da minha vida, então eu era zero gastona nesse sentido, era sendo a palavra-chave, porque vocês vão escutar daqui a pouco, mas, enfim, eu gastei muito dinheiro e eu tinha planos que eram: eu queria muito comprar um teclado e me dar de presente de Natal, e eu fiz, e é muito legal você, Uhul! enfim, É muito bater essas legal. metas. E eu também queria pagar uma viagem pra mim, o que acabou acontecendo no final. Na real, meus pais pagaram grande parte da viagem, passagem, estadia. Então, tipo, eu realmente não paguei a viagem, mas, todos os meus gastos além de estadia e alimentação, eu que arquei, e eu acabei gastando bastante. Então, foi bom, eu considero como uma meta cumprida do meu salário. Mas esse foi mais no começo, só que aí eu descobri que, ué, eu tinha dinheiro e eu tinha bastante dinheiro guardado. Por que não, ai, comprar uma roupinha nessa loja que eu vi que tá em promoção? Aí eu comecei a gastar, tipo, muito em roupa. E que no começo foi muito bom, porque eu acho que eu comentei isso em um episódio, eu acho que foi de coisa que a gente De gosta, que eu coisas que estava você obcecada gosta. por saias longas, não sei o quê, que eu, enfim, tô me empenhando muito em construir um guarda-roupa que eu goste, porque, como eu nunca tinha uma mesada, não tinha muito dinheiro próprio, eu não gastava muito em roupa. Meus pais me davam roupas, mas, enfim, sempre que tinha alguma coisa na moda, eu não tinha necessariamente a liberdade de ir lá comprar, porque eu não tinha o meu dinheiro. Eu poderia pedir para meus pais, mas às vezes eles falam não. Então, é, Exato. e também a moda é uma coisa que muda muito, então se eu pedisse sempre, eles iam falar não sempre, porque eles também não são malucos.
Então, aí eu percebi que dava pra eu comprar roupas. E isso foi muito bom, que eu comprei várias roupas. Eu tô muito mais satisfeita com o meu guarda-roupa hoje em dia do que eu era antes. Agora que eu posso entrar em um Você site tá e muito comprar algo. estilosa, amiga. Muito obrigada, eu quero muito ficar estilosa. Eu sempre quis ser Você estilosa, está. mas eu nunca senti. Enfim, eu nunca tinha essa liberdade financeira de ir lá comprar uma roupa que eu gostava. Na real, eu tinha o dinheiro dos meus pais, eu venho de um espaço de muito privilégio, mas não sei explicar. Não do É jeito que eu tenho diferente. hoje. É diferente. É. Enfim, aí eu comecei a comprar roupa, só que aí que nem você saiu um pouco do controle. Eh, Nos últimos meses eu tô pagando umas parcelas. Eu decidi que eu vou passar as coisas à vista agora. Ah, Tipo, não à vista, no débito, enfim, na hora, pra eu ver o dinheiro saindo da minha conta na hora. Pra mim, eu acho que isso vai uhum. funcionar melhor do que ter que pagar uma parcela gigante no final do mês. Eh, Enfim, aí eu botei essa regra. Foi inclusive uma amiga que sugeriu, Martina, se você estiver escutando, você, que eu reclamei disso pra ela e ela falou: "Ah, amiga, o que eu faço é pagar tudo no débito". Então eu tô tentando fazer isso e isso também me controla, porque tinham compras, sei lá, R$ 600 que eu fazia, que eu falava: "Ah, vou parcelar em 5 vezes". Só que agora eu tenho noção, são R$ 600 que eu tô gastando. Aí muitas vezes eu não vou lá e eu não gasto, entendeu? Esse dinheiro. Enfim, aí agora eu cheguei, num ponto que eu vou me controlar mais, eu não vou gastar mais tanto dinheiro em roupa, que eu não preciso. Agora inclusive eu preciso doar umas roupas, não tá cabendo. Eu também. Esse mês eu vou terminar de pagar minha última compra de internet. Eu estava saindo com uma jaqueta de couro, não sei se você viu esse momento. Muito linda. Eu comprei uma jaqueta de couro linda, caríssima. Aí toda vez que elogiavam eu falava: "Pois é, eu tô pagando ela. Esse mês eu vou acabar de pagar ela". Uau! Então, eu passei pelas experiências de tipo: "Putz, minha fatura vai fechar e eu tô meio sem dinheiro". Eh, mas no final deu pra eu pagar super certo, mas eu passei um estressezinho mês passado, então agora eu vou enfim, tô aprendendo a me controlar e aprendendo a me dar com o meu dinheiro. Mas foi o processo que no começo eu comecei muito bem, e agora eu tô indo meio: É. Eu acho que uma coisa que você falou, que eu acho que é interessante, tipo, entrar um pouco, que é a diferença da gente ganhar o nosso próprio dinheiro e o dinheiro que a gente tem que pedir para os nossos pais. Uhum. É, com a experiência da mesada é um pouco diferente, porque o dinheiro vira meio que seu. Mas quando você tem que pedir para os seus pais, é muito ruim, sabe? Porque você meio que tá à mercê deles falarem sim ou não, independente do que seja. E às vezes você só quer gastar aquele dinheiro, você não quer que as pessoas saibam que você tá gastando aquele tanto com aquela coisa que você queria. Enfim, é uma coisa muito íntima, sabe. Eu acho que entra até um pouco naquele debate de tipo, ser bancado pelo seu marido. Todo mundo fala que, teve uma época que ficou muito na moda isso, né, "Nossa, eu quero um homem pra me bancar, "Só quero enfim, eu ser só quero esposa ser uma troféu". trophy wife", exato. Só que é muito ruim isso, porque é uma forma meio que de controle, sabe. Não falando que tipo, mano, os pais têm que controlar os filhos, óbvio, isso tá certo. Mas num casamento eu acho muito complicado isso, porque, meu marido me dá tudo que eu preciso, ou coisas nesse sentido. Sim, mas até que ponto? E até que ponto você se sente confortável de compartilhar os seus gastos também com essa pessoa? Porque querendo ou não, existe uma relação de poder ali, de controle. Então, é muito diferente. Eu me sinto muito mais satisfeita de gastar as coisas com o dinheiro que eu ganho, do que pedir para os meus pais. Hoje em dia, eu realmente não peço dinheiro para os meus pais pra absolutamente nada. Assim, o dinheiro que meus pais me dão é, tipo, sempre presente, sabe, sei lá. É muito difícil hoje em dia eles pagarem alguma coisa e isso é uma coisa que eu gosto muito. Um dos meus grandes sonhos Uhum. da minha vida era ser independente financeiramente. Então, ganhar o meu salário foi muito bom. E sobre a questão da organização, foi uma coisa que você falou agora, sobre gastar no débito, eu fiz isso também. Eu fiz Uhum. uma época que eu quitei todas as minhas parcelas, tipo, eu fiquei com uma fatura zerada todo mês, então virava o mês e minha fatura estava em zero. Só que, depois, discutindo um pouco com o meu padrasto, eu comecei a ver que não fazia muito sentido, porque o Hum. parcelamento a gente ganha dinheiro com ele, quando ele é sem juros. Me ensina, Amanda. Então, o que acontece? Quando você parcela um valor, por exemplo, se tiver desconto no Pix, ok, tudo bem você gastar no Pix, mas hoje em dia eu gasto realmente tudo no crédito. Porque, por exemplo, parcelei um valor, fiz uma compra que eu vou parcelar em 10 vezes. 10 meses sem juros esse valor, ou seja, o valor que é hoje, no presente, ele não vai ter acréscimo de juros em nenhuma dessas parcelas que eu vou pagar. Então, se você coloca isso a longo prazo,
eu não vou explicar, tipo, juros compostos aqui no Não, mas no total fez episódio. sentido. Sim, chegando no final da parcela, você tá pagando descontado o valor, entendeu? Você tá pagando menos. Literalmente Entendi. é isso que acontece. Então eu mudei o meu mindset de ficar olhando pro dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu não olho mais pra esse dinheiro. Hoje em dia eu olho pro meu limite. Uhum, O limite é o dinheiro que você pode gastar. Então eu uhum. faço absolutamente tudo no crédito e eu parcelo todas as compras sem juros. Todas as No oportunidades que eu tenho máximo de que dá pra parcelar parcelar? no máximo que dá sem juros. Aham. Sempre. Porque o máximo que eu parcelar vai descontar no valor sem juros, entendeu? Eu vou pagar essa compra parcelado. Então começa o mês, minha fatura sempre tá alta, sempre. Mas assim, o acréscimo, tipo, dos meus gastos mensais é baixo por conta dos parcelamentos que eu faço. Poucas compras grandes eu faço à vista. Então, o acréscimo é pouco. Então, eu gasto mais ou menos o que eu gastava antes, só que eu parcelo as minhas compras. Isso foi uma coisa muito interessante que meu padrasto me ensinou, que eu lembro que uma vez a gente foi no mercado, o mercado que a gente vai é um mercado mais simples, e lá pode parcelar a compra de mercado. E ele parcela a compra de mercado. E eu olhei pra aquilo e falei: "Meu, mas não faz sentido, a compra de mercado é uma coisa que você vai gastar no mês, tipo, parcelar isso". Ele falou: "Sem parcela, parcela um desconto". Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim: "Ai, 10% de desconto no Pix", por quê? É meio que o valor original da compra. O valor que eles Uhum, colocam no total que é disponível para o parcelamento é com acréscimo dos juros, entendeu? Das parcelas. Eu não sei se é muito aham. claro eu explicar isso. Tipo, eu acho que tem vídeos no YouTube que vão explicar melhor do porquê que o parcelamento, ele é interessante nesse sentido. Mas, tipo, é meio que uma girls math, entendeu? De tipo, eh, eu tô pagando mais barato nesse produto do que eu pagaria, tipo, agora pagando à vista, sabe. Pagar à vista sempre não é uma boa jogada, a não ser que você tenha um desconto muito bom. Aham. Eh, e como a gente vive num país que o juros é alto, realmente compensa, quando a parcela é sem juros, principalmente nesses casos que não tem desconto. Eu sei que a gente pode se iludir, é muito perigoso, exatamente por isso que eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu sou uma pessoa muito organizada com o meu dinheiro, então essa forma de me organizar funciona pra mim. Isso também é uma coisa muito individual. Isso que eu Uhum. falei agora é uma dica, tipo assim, se funcionar pra você, ok, se não funcionar, se ainda fugir do controle, eu não sugiro. Por isso que, assim, a forma como eu me organizo é sempre olhando para o limite do meu cartão. E o limite do meu cartão é bem controlado. Tipo, ele é, por exemplo, meu limite ele é menos do que o dinheiro que eu recebo mensalmente. Sempre. Eu nunca vou gastar 100% do meu salário na fatura, por exemplo. Uhum. Tanto que, assim, virou um mês, trocou as parcelas, liberou o limite, eu sempre vejo quanto de limite eu tô liberada. Se tá mais que o meu salário, eu reduzo ele, reduzo, tipo, sei lá, um terço, assim, do meu salário, pra eu me controlar. E às vezes, pode acontecer que num mês você vai precisar gastar mais. Hum. Só que aí eu mudo um pouquinho o limite, sabe, pra ainda continuar gastando no crédito. E tem muitos bancos que você ganha, compras no crédito, você ganha cashback. Por que é bom também você gastar no crédito? Você pode ganhar milha, então você pode acumular para fazer viagem. Os bancos gostam muito de compra no crédito, porque o dinheiro que você tem fica parado lá. Então, Uhum. compra no débito não é muito bom. Então, às vezes, você pode melhorar, sei lá, o seu score, ou você pode melhorar, tipo, o o tanto de limite que o banco vai dar pra você. Então, compra de crédito é bom se você for uma pessoa organizada financeiramente também, né. Eu falo e é exatamente isso que eu quero deixar muito claro. Eu consigo fazer isso porque eu sou organizada financeiramente. Às vezes a gente precisa realmente pra fazer esse movimento, eu tive que quitar todas as minhas parcelas uma vez na minha fatura. Uhum. Eu tive que ver a minha fatura zerada. E aí Aham. depois que eu comecei a fazer isso de forma mais consciente, porque antes eu não tinha muito controle das minhas parcelas. Mas hoje em dia essa é a forma que eu me organizo, sabe. Achei isso muito interessante. Eu aprendi muito com você falando. Porque meu pai, quando eu gastava o dinheiro dele, ele sempre me instruía a, se fosse sem juros as parcelas, a escolher a opção que parcelava mais vezes sem juros. E o que ele me explicou é: "Ah, eu sei que eu vou ter dinheiro pra pagar no final". E eu, quando eu fui aplicar isso pra minha vida, eu fiquei tipo: "Putz, eu ganho pouco. Eu não sei se Aham. com o meu dinheiro eu vou ter conseguir pagar no final". Mas essa ideia de, enfim, sempre colocar o limite do crédito menor do que seu salário mensal é uma ótima dica. Mas isso que você falou de se você pagar no crédito no final você tá gastando menos dinheiro, pra mim fez sentido, por quê? Porque esse é o valor que você pagou na tipo, enfim, no dia, por exemplo, você pagou R$ 50 e você vai parcelar sem juros. Esse valor de R$ 50 não vai mudar. Você tá parcelando ele, só ele não muda, você não tá pagando vai pagar 51 no final das contas, como se você estivesse pagando com juros. E
o seu dinheiro, se você deixa ele parado, ele desvaloriza. Só que se você aplica ele não desvaloriza. Você Uhum. pode ganhar em cima disso, dependendo da aplicação. Mas você consegue explicar melhor essa questão da aplicação? Consigo. Enfim, no Brasil, a gente tem gente, eu vou dar uma explicação bem chumbrega, assim, eu também não sou formada em economia, é é mais um pouco do que eu entendo de, tipo, juros simples mesmo. Mas assim, no Brasil a gente tem uma taxa de juros, que é o CDI, que é uma taxa que é imposta pelo Banco Central. E aí, todo mês ele vai lá e, tipo, coloca uma taxa, isso pra segurar, tipo, os níveis de inflação no Brasil, enfim. Então, significa que, tipo, se você guardar, se você aplicar esse dinheiro no banco, o piso é tipo o CDI, que é o tanto de juros que vai ser acrescido no dinheiro, entendeu? Então por isso que, por exemplo, que às vezes a gente escuta, quando o juros tá alto, é melhor você gastar o dinhe você guardar o dinheiro do que você gastar ele na rua. Por isso que se segura a inflação também. Nossa, eu dando, tipo, uma aula de economia muito ruim. Mas enfim, a ideia é mais ou menos a mesma. Porque imagina assim, eu vou comprar uma compra aqui de R$ 50 e eu vou parcelar ela em 10 vezes sem juros. Ao invés de eu gastar R$ 50 agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar 5 e eu vou guardar 45 no banco. E vou deixar rendendo na taxa do CDI, que é os juros, tipo, base, assim. Tem investimentos que você consegue até mais, rendimento do que a taxa de juros por si só. Na verdade, a maioria dos investimentos são assim. E aí o meu dinheiro vai ficar rendendo, aqueles R$ 45 vão ficar rendendo, e aí todo mês eu vou pagar R$ 5. A cada mês, os juros que eu vou receber em cima vai ser em cima dos R$ 45. Não vai ser em cima de, tipo, menos dinheiro, sabe. Então o dinheiro que vai estar guardado na minha conta do banco, ele vai estar rendendo, então eu vou estar ganhando em cima desse dinheiro, e eu vou gastando menos aos meses. Então se você pegar, tipo, colocar na ponta do lápis, o que você vai pagar no final, são os R$ 50, só que o seu dinheiro no banco, aqueles R$ 50 que você teria gastado no Pix na hora, eles iam ter rendido mais do que R$ 50. Ou seja, o mesmo dinheiro que você pagaria agora no Pix, no futuro ele valeria mais do que no começo da sua primeira compra. Então é por isso que eu falo que é um desconto, porque é como se, assim, você tá pagando, tipo, os R$ 50 com um desconto do valor que o seu dinheiro rendeu no banco. Eu não sei se ficou claro explicando assim, mas mas é mais ou mas é mais ou menos essa ideia, entendeu? O que o seu dinheiro rendeu de dinheiro, um dinheiro que você ganhou a mais por não fazer absolutamente nada, por só guardar aquele dinheiro. Tem vários bancos hoje em dia que só de você deixar o seu dinheiro, parado na sua conta, que é um depósito isso, ele já rende o CDI. Então em um Uau! mês exato, em um mês ele vai te devolver com o valor, ele vai acrescer. Tem vários bancos, principalmente essas fintechs hoje em dia. Eh, então se você deixar o seu dinheiro parado ali, vale mais a pena. Por isso que eu falo, gastar no crédito é muito bom, tipo, tem muitos benefícios, mas ele tem que ser feito com muita consciência, porque muita gente, às vezes porque esse é o negócio, gastou no crédito, você só vai gastar no crédito, meu amigo, você não gasta no débito por nada, entendeu. E se gastar no débito, faz o que eu te falei, vai lá e tira esse valor do limite do seu mês. Já Boa. altera, já finge que você não tem mais aquele dinheiro mesmo, Uhum. porque senão, a chance de você gastar mais do que você ganha é muito alta. Então, assim, realmente, a gente precisa organizar muito bem, tipo, os nossos gastos com relação ao que a gente ganha quando a gente vai gastar pelo crédito, mas ele vale a pena. Tipo, eu dando dicas assim: "Gente, esse aqui é um starter pack de como começar a gastar seu dinheiro, mas eu também não sei muito bem, sabe". É mais ou menos o que eu faço, que eu vejo que funciona. Mas eu acho que eu vou aplicar essa dica pra minha vida, porque matematicamente eu vi que faz muito sentido você gastar no crédito. Eu também não sei se a nossa Sim. explicação ficou clara, mas pra mim É. fez sentido, que tô aprendendo agora, então eu espero que pra vocês faça sentido também. Mas eu já estava pensando, por exemplo, quando eu vou recarregar meu bilhete único, só pode passar no débito, então eu estava pensando, tipo: "Ah, vou tirar esse limite já, que eu vou ter que pagar no débito". Exato. Exato, tipo, paga assim, hoje em dia é tão fácil você ajustar o seu limite, sabe, o banco ele Aham. dá um limite, mas você pode controlar quanto que você quer de limite no seu cartão. Então assim, meu, vai lá rapidão, assim, gastou no débito, já tira aquele dinheiro, ainda mais se for uma compra grande, porque geralmente quando a gente faz um Pix, sei lá, fui viajar com os meus amigos, aí faz um Pix, sei lá, de R$ 300. Gente, R$ 300 é um dinheiro muito grande, sabe, pelo menos pra mim pesa muito no meu orçamento. Então já é um dinheiro que, assim, já tirei do meu limite, já finjo que eu não tenho esse dinheiro. Então Aham. é isso, assim, ao invés de eu olhar para o meu saldo, eu não olho mais para o meu saldo. Meu saldo, assim, é inexistente, o dinheiro tá ali, mas assim,
eu olho pro dinheiro que eu tenho ali pra gastar. Chegou final de mês, pago a minha fatura, o que sobrou de dinheiro não fica na minha conta, eu já coloco numa aplicação que eu posso que isso também ai gente, eu tô dando muito mal linha aqui de como se organizar. Mas eu tenho uma aplicação que é uma reserva de emergência, Uhum. eu tenho vários tipos de aplicação, mas eu tenho uma aplicação que é uma reserva de emergência, que é mais ou menos um dinheiro que você tem que guardar, pra ser o suficiente pra te sustentar por 6 meses. Então você tem um dinheiro suficiente pra fazer isso. Que é meio que no caso assim: "Cara, eu fui mandada embora, eu não consigo achar um trabalho, eu preciso me bancar", É muito importante ter isso, é. tem que ter uma reserva de emergência. Então isso foi uma coisa também que eu comecei a guardar, e todo mês eu guardo um pouco pra colocar nesse fundo, e aí eu guardo pra outras coisas, por exemplo, sei lá, preciso trocar meu celular, preciso comprar um computador, quero fazer uma viagem, quero pagar alguma coisa, eu vou dividindo também em várias aplicações diferentes e, tipo, realmente dando nome pras aplicações, entendeu? "Olha, essa aplicação do celular, essa é a aplicação da reserva de emergência, essa é a aplicação da viagem", e aí vai ficando mais fácil. Então, é meio que essas são as minhas dicas de organização. Nossa, eu amei, eu vou usar muitas delas, juro. É. E Uhum. assim, uma coisa também que me ajudou muito, na época que eu gastei muito, eu estava, lembrando, é fazer download de aplicativo. Tem uns aplicativos que você consegue baixar, que, são para você registrar os seus gastos. Você pode fazer isso, sei lá, nas notas do seu celular também, pode fazer num Excel, enfim, eu também não sei se as pessoas sabem mexer em Excel, às vezes também não é muito fácil, mas é uma tabela simples, entendeu? Você coloca, tipo, o nome da coisa e o gasto. Tem aplicativo que faz isso, você pode fazer nas notas do seu celular, enfim. Então, eh, a cada gasto gente, juro, era bizarro. Eu gastava, tipo, sei lá, 30 centavos num chiclete, eu colocava naquele aplicativo. 30 E o centavos, que Amanda? Que chiclete é esse? aquele chiclete, tipo, unitário, sabe. Ah, tá. Tipo, pensa nessas balinhas. Não mandei Um um Trident. Trident não, o Trident hoje em dia tá R$ 10. Mas, tipo mas assim, fictício. Eu colocava valores de centavos, assim, sabe. E aí, o que que isso fez pra mim? Tipo, mano, realmente me dava dor física, porque eu literalmente escrevia o que que era e quanto que eu tinha gastado. E aí, meio que isso me tornou um pouco mais consciente do meu dinheiro, e aí eu comecei a me controlar melhor também com isso. Assim, não vou falar que eu sou a pessoa mais controlada, hoje em dia, tipo, porque eu tenho esses hacks que eu falei, de controlar tudo pelo meu limite, coisa nesse sentido, eu sou bem tranquila com os meus gastos. Hoje em dia eu gasto meio que sem olhar muito, e assim, chega até vezes, assim, no mês que às vezes o meu cartão tá recusado, e eu falo: "Putz", mas assim, é sempre tipo assim, últimas semanas do mês tá pra fechar minha fatura, sabe. Últimos dias do mês, últimas semanas, pelo amor de Deus. E aí, eu consigo me organizar assim, então é um jeito fácil. E assim, isso é uma característica minha também. Eu não sou a pessoa de anotar todos os meus gastos, eu não consigo. Isso pra mim é uma coisa que me irrita, eu não tenho Uhum. paciência pra fazer isso, mas É ao mesmo muito tempo eu não trabalho também. é muito chato. Tem gente que gosta, tem gente que se sente mais segura com dinheiro se faz isso. Eu não consigo. E eu gosto de gastar, eu gosto de ter, tipo, conforto, eu gosto de, sei lá, sair pra comer com os meus amigos, eu gosto de comprar uma blusinha, eu quero fazer alguma coisa, tipo, eu gosto de me mimar. Eu tenho esses meus momentos, assim. Eu sei que isso é um privilégio, poder fazer isso pra mim mesma. Muitas pessoas não têm esse privilégio, por isso que eu tô dando essas dicas também pra várias realidades. Porque, assim, você consegue guardar dinheiro em qualquer situação com esses hacks, assim, sabe. É só, tipo, você ir pensando, sempre olhando pra sua fatura e olhando, tipo, o dinheiro que eu tenho pra gastar é o dinheiro do meu limite, eu não posso passar isso. Não existe, tipo, ultrapassar o limite, sabe. Ultrapassou o limite é, tipo, worst case scenario, assim, não pode acontecer de jeito nenhum. Então, é. Por isso que eu queria fazer esse episódio, porque são coisas, às vezes, que a gente não fala para as São pessoas. muito úteis, é. E às vezes as pessoas acham que é muito mais difícil do que realmente é, sabe. Então, se de certa forma eu conseguir ajudar alguém com isso, tipo Já sei que eu me beneficiei desse episódio, uma pessoa pelo menos, então. Mas amiga, uma é. coisa que você comentou comigo, quando a gente não estava gravando o podcast, eu acho, eh, interessante a gente comentar, que foi uma crise na minha vida, é pensar que você tem que gastar conforme a sua realidade, porque infelizmente às vezes, eh, enfim, às vezes as coisas mudam, às vezes não dá pra comprar tal coisa. Eu lembro que eu estava fazendo uma compra de skincare é uma coisa que pode ser muito cara. Uhum. E depois que eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu comecei a enfim, essas comprinhas que, assim, por exemplo, se eu vou comprar
umas blusinhas, eu pedia pro meu pai, eu comecei a comprar com o meu próprio dinheiro. Quando eu fui olhar quanto dava a minha conta de skincare, que eu ia pagar com o meu dinheiro, foi, assim, tão sofrido. Uhum. E eu lembro que eu, enfim, entrei em crise, falei: "Meu Deus, eu preciso achar um trabalho que me pague muito bem, porque esse estilo de vida não dá". Tipo, hoje em dia eu posso falar: "Então", para os meus pais: "Vocês não me ajudam a pagar". Uhum. Mas tipo, quando eu for realmente independente, essa realidade tá mais próxima agora que eu tô pra me formar da faculdade, às vezes, não comprar de tal marca, comprar de uma marca mais barata, usar menos produtos, luxar um Sim, pouco menos. sim. É, eu acho que isso é uma coisa muito importante também, de você ter muito consciente o que é proporcional à sua realidade, principalmente pra gente, falando do nosso recorte, sabe. Nós que vivemos com nossos pais, a gente não tem gastos. Tipo, cara, não dá pra comparar a nossa realidade com nem de nenhuma outra pessoa que ganha esse salário. Salário de estágio é meio que dinheiro de brinquedo, sabe, porque você ainda mora com a sua família. Salário de estágio é dinheiro de brinquedo na nossa realidade, Na nossa realidade, morando com os importante dizer, pais. né. Exato, porque tem gente que estagia e ganha esse dinheiro e já vive uma vida independente e já se vira sozinha, às vezes sustenta uma família. Não é isso, o que eu tô querendo dizer nesse episódio. Mas, na nossa situação, é muito fácil se deslumbrar com o dinheiro que a gente ganha, sabe. Então olhar e falar assim: "Nossa, eu tenho esse dinheiro, eu posso gastar com o que eu quiser". Não, isso não é verdade, sabe. Porque, por exemplo, quando você sair de casa, eu sempre penso nisso, assim, eu preciso ser efetivada, eu preciso trabalhar quando eu for recém-formada em um lugar que eu consiga que eu consiga me manter, assim, sabe. E que dê pra eu bancar as coisas básicas. E eu, às vezes, pode ser que eu tenha uma vida mais simples do que eu levo hoje em dia, que eu gaste com menos coisas do que eu gasto hoje em dia, porque eu vou ter que arcar com outros custos, e que vão ser custos fixos altos, por exemplo, um aluguel, ou sei lá, parcela de financiamento de um imóvel, sabe. Vai ter que pagar conta de luz, conta de gás, conta de água. Essas coisas a gente acaba não colocando, tipo, no nosso orçamento atual, mas a gente vai ter que colocar no futuro. E aí a minha cabeça é: esse dinheiro fixo não é um dinheiro que eu posso contar do dinheiro do meu salário. Uhum. Então, assim, do dinheiro do meu salário eu já vou ter que abater as contas fixas. E é uma coisa que eu quero muito, é sair de casa, ser independente financeiramente, de verdade, assim, da minha família. É uma coisa que eu quero muito sair de casa, tipo, isso é um projeto, assim, meu. E eu sei que se eu for fazer isso, vai ter que ser também organizado, né, porque, mano, não existe coisa mais fácil do que gastar dinheiro. É assim, eu acho que essa é a coisa mais fácil, assim, no mundo. Se você quiser gastar, você consegue gastar o seu salário todo em um dia, sabe. É Uhum. literalmente isso. É, exato. Aquela época que eu gastei muito, eu acho que eu gastei muito de uma vez, o que foi assustador. Eu lembro que estava sempre chegando um pacote pra mim aqui em casa, e, meu, parar e falar: "Eu não preciso estar comprando roupa nova todo mês", sabe. Aí, esse mês é que eu fiz aniversário, aí eu comprei um mimo, mas, Hum, mês de julho, a gente já tá em agosto no caso, mas mês passado. Esse mês eu comprei um HD externo que era uma coisa que eu precisava, e além disso, eu vou me controlar e não comprar nada além do necessário. sim. É. É, é isso, né, a gente tentar estabelecer uma relação minimamente saudável com o dinheiro. Outra coisa também que eu acho legal da gente falar, é como nós mulheres não falamos muito sobre isso, né. Tipo, e assim, essa coisa de comprar um mimo, comprar alguma coisa de skincare ou coisa nesse sentido, é muito direcionado para o público feminino, né. A Sim. gente vê muito mais as mulheres gastando com essas coisas, que são coisas às vezes desnecessárias, tipo, não são coisas básicas. Você comprar uma É. blusinha, uma jaquetinha, sempre tá em promoção. A gente vê que o público feminino realmente sofre muito mais com isso, e fica muito mais difícil pra gente se organizar com esses mini gastos, né. Então, é importante a gente aprender também a priorizar o que que é, tipo, necessário e o que que é fútil, ou o que que a gente pode deixar pra comprar depois, enfim. Não que a gente tenha que não comprar nada, mas é muito mais difícil, assim, eu acho, pra nós mulheres, ainda mais sendo bombardeada por todas essas promoções e Propaganda, né. publicidades, assim, exato, do que para os homens nesse sentido, guardar dinheiro, né. Eu acho que eu vejo muito isso na minha realidade desde pequena, porque a Amanda já comentou várias vezes que ela tem uma irmã, eu tenho um irmão mais novo. Hum. E ele ganhava o mesmo dinheiro que eu ganhava no aniversário dele, enfim, quando a gente era criança e não ganhava mesada. E ele sempre tinha mais dinheiro que eu.
E isso era muito frustrante pra mim, porque, enfim, no final das contas, eu falei, meus pais vão falar que eu sou uma pessoa muito gastona. Mas eu não acho que minhas amigas, que sempre estavam com uma blusinha nova e eu não, diriam que eu sou gastona. Comparado a elas, Não. eu gastava muito menos. Pra mim, sair e comprar roupa em loja, online, foi uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, coisa que elas já faziam antes. Então, pra mim era uma coisa muito frustrante que, pô, não sou tão gastona quanto minhas amigas, mas aqui em casa eu sou muito gastona, porque eu sempre gasto essas economias, enfim, esse dinheiro que eu ganho, eh, de aniversário, e meu irmão não. Mas, por exemplo, toda vez que eu ia para o shopping, eu ia querer comprar uma blusinha. Meu irmão não. Meu irmão não faz skincare. Enfim, ele passa algumas coisas que a dermato manda, mas eu faço coisas a mais. Hum. É, é muito diferente, assim. Eu conheço muito poucos homens que são muito gastões, assim, sabe, de forma, de maneira geral, assim. Sei lá, conheci 1, 2, 3 pessoas que eram, assim. Meu pai se encaixa nessa categoria, infelizmente, mas mulher, assim, de ver descontrole com fatura, com dinheiro, de sempre comprar, sei lá, alguma coisa muito mais cara do que o dinheiro do mês, assim. Gente, a gente tem exemplo de Sex and the City, entendeu? A Carrie Bradshaw, tipo, deixando de almoçar pra comprar Vogue. Tipo, e isso é muito comum, isso é muito romantizado, e isso é muito considerado ok. Gente, isso não é ok, entendeu? A gente precisa ir atrás da nossa independência, e isso eu acho que é um ato de resistência. Uma mulher independente é um ato de resistência, sim, Aham. à sociedade que a gente vive, que é patriarcal, que é machista, que é misógina, e assim, a gente eu eu assim, eu respeito muito as mulheres que dependem dos maridos, eu sei que cada realidade é uma, não estou querendo generalizar, Aham. mas se você conseguir ser independente e não viver esse tipo de realidade, isso é melhor, de forma geral. Não tô generalizando, mas na maioria dos casos é melhor você ser independente financeiramente pra sua liberdade e, enfim, pra você como pessoa. Então, a gente não pode romantizar isso, a gente não pode achar, ok, tipo, é engraçado na série, enfim, mas na vida real não. A gente Sim. precisa aprender a gastar o nosso dinheiro. E eu não tô falando deixar de gastar, é aprender a gastar. Porque, assim, eh, infelizmente, assim, na vida em que a gente vive, o dinheiro é uma coisa muito importante, a gente vai precisar e é importante a gente falar sobre isso. Então, eu sinto que eu monopolizei demais esse episódio, mas eu queria muito passar essa mensagem, assim, pra, tipo, os nossos ouvintes, que eu entendo que a maioria é um público feminino, Aham. eh, A gente tem gráficos aprenderem. agora, gente. É feminino nosso público. Exato. Aham. Então, aprenderem, sabe, e a gente discutir sobre isso juntas. E, enfim, também depois, tipo, das nossas redes sociais, se vocês quiserem levantar perguntas sobre isso, quiser que a gente fale sobre outros ângulos desse assunto também, óbvio que a gente não vai conseguir esgotar tudo que tem pra falar sobre dinheiro, mas, enfim, era isso que eu queria falar nesse episódio. Eu gostei muito de tudo que você falou, amiga. Você falou que você achou que monopolizou demais, mas eu achei que você tem muito pra falar sobre o assunto. Eu sinto que eu, sou uma pessoa meio blindada em relação a isso e começou a aprender muito recentemente. E eu olho muito pra você como uma pessoa de referência, de, enfim, como lidar com o seu próprio dinheiro. Então, falei que se você for ensinar coisas pra pessoas, você já ensinou pra uma, então missão cumprida já. Ai, que bom. Não, eu gostei muito desse episódio. Mas vamos finalizando já. Eh, Vamos. eu comentei com a Amanda a gente tá pensando em mudar a história de falar sobre a cor do esmalte no final de todos os episódios, porque eu acho que faz um tempinho já que a gente não tá sem esmalte, e esmalte é uma coisa visual, né, vocês que só escutam não conseguem ver a cor do nosso esmalte. Então eu acho melhor a gente dar uma variada, a Amanda sugeriu da gente falar da nossa música da semana, porque muda toda semana, né. Sim. Nossa, assim, eu sou muito viciada em música, assim, disclaimer, tipo, ou eu tô escutando podcast ou eu tô escutando música quando eu tô indo para os lugares. Se eu pudesse, eu trabalharia escutando música, infelizmente no meu trabalho não dá, Hum. porque eu preciso ficar falando com as pessoas. Mas, enfim, a minha música dessa semana, eu acho, amiga, que vai ser Man Child da Sabrina Carpenter. Aham. Você me conquistou. Foi uma música É, que eu apresentei pra Amanda quando a gente estava gravando conteúdo para o podcast, inclusive tem um TikTok nosso cantando essa música, se vocês quiserem ver. Eu acho que foi aí sim, que que você foi apresentada essa música, e eu fiquei muito exato. feliz que você tá gostando dela, porque eu sou muito Nossa, fã da Sabrina. é, Eu acho que quando esse episódio sair, ela já vai ter lançado o álbum dela, então, sim. eh,
eu poderia falar, mas como a gente grava com antecedência, vou dizer que minha música da semana é The Subway, ou Subway, da Chappell Roan. No momento que a gente tá gravando, é a música nova dela, ela acabou de lançar. Eu acho que é The Subway. Deixa eu só conferir. The Subway. É, The Subway. Ai, eu amo a Chappell, ela é perfeita, eu gosto do primeiro álbum dela, admiro muito ela. E menção honrosa também ao álbum novo da Renee Rapp. As lésbicas estão servindo muito essa semana. Deus abençoe as lésbicas. Musicalmente, elas estão servindo demais. Mas a minha música da semana é The Subway. Mas pera, as duas são lésbicas? Essa é da Rainy Rap. Ah, divas, arrasaram. Agora eu entendi. Que eu tava tipo, Deus abençoe as lésbicas. Plural? Lésbicas. Lésbicas. Gente, pelo amor de Deus. E é assim que você é cancelado num podcast, né? Tipo, gente. Lésbicas. Mas é isso. Mas, e deem feedback, vocês vão sentir falta do esmalte ou vocês gostaram das músicas? Eu gostei muito dessa ideia, que é enfim, que não depende de ver uma cor. Sim. E eu acho que seria um bom jeito de receber recomendações. Exato. E aí escutar a música da semana, enfim, aí a gente pode colocar também o nome na descrição do vídeo. Com certeza. E é isso, e também deem feedback se vocês gostaram desse vídeo, tipo, de caráter mais informativo, porque às vezes, sei lá, assim, a gente aprende essas coisas, assim, eu acho importante a gente compartilhar, sabe? Eu acho também. Mas gostei muito desse episódio. Eu tava com medo de falar sobre, mas eu acho que foi bom. Deem feedback que se bom. vocês gostaram. Gente, e novidades sobre o Clube da Cultura. Como vocês sabem, a gente grava os episódios antecipadamente. Então, a gente ainda não viu se vocês comentaram livros, filmes, séries nos episódios recentes. Então, eu peguei algumas das recomendações nos episódios que a gente lançou até agora. Eu tô gravando isso no final de agosto. Vou ler aqui descrições de 3 livros que eu peguei das sugestões que vocês fizeram. Pra gente fazer uma enquete e decidir coletivamente qual livro a gente vai ler. Então, no final de setembro, esperem um episódio revelando qual foi o livro vencedor. Mas, de novo, o Clube da Cultura é uma ideia, assim, de não só ler livros. E, como a gente já falou no episódio passado, vocês não precisam ler os livros ou ver as séries ou os filmes pra entender o podcast. A gente vai pensar em um tema relacionado a esse livro, série, filme, mas dá super pra vocês acompanharem o podcast mesmo se vocês não tiverem lido ou visto essas coisas. Então eu selecionei aqui 3 livros. O primeiro é A Vegetariana, da Han Kang. O segundo é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Adichie. E o terceiro é Intermezzo, da Sally Rooney. Eu vou ler aqui um parágrafozinho que eu pedi pro ChatGPT fazer resumido sobre cada um desses 3 livros. Enfim, aí vocês escolhem o que vocês se interessarem mais. O primeiro, A Vegetariana, é um romance sul-coreano que conta a história de Young-hee. Eu provavelmente tô falando errado, desculpa. É uma dona de casa e artista gráfica que, após ter um pesadelo perturbador sobre a crueldade humana, decide parar radicalmente de comer carne e acaba se distanciando da família e da sociedade de forma intensa e acelerada. Dividido em 3 anos narrados por diferentes perspectivas, o marido, o cunhado e a irmã, o livro se aprofunda em temas densos como loucura, sexualidade, violência, misoginia e a busca de inocência em meio ao caos humano. Uma leitura provocante e lírica, este livro consagrou-se internacionalmente ao vencer o Man Booker International Prize em 2016. Agora eu vou ler o resuminho de Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Adichie. Ambientado nos anos 1960, durante a Guerra da Biafra, esse romance segue as vidas entrelaçadas de personagens como Ugu, Olana, Richard e outras figuras marcantes, e mistura política, amor, perda, esperança e tragédia em uma narrativa profundamente humana. Além da ambientação histórica intensa, o livro se destaca por dar voz a personagens que atravessam dilemas pessoais e coletivos, em um contexto em que guerra e identidade se chocam e se moldam. E por último, o Intermezzo, da Sally Rooney, acompanha 2 irmãos, o Peter e o Ivan, lidando com a morte do pai de formas profundamente diferentes. Peter é um advogado bem-sucedido, confuso entre os sentimentos por sua ex, Sylvia, que vive com dor crônica, e a atração por Naomi, uma jovem estudante que faz trabalho sexual online. Ivan, por sua vez, é um ex-prodígio de xadrez, estagnado emocionalmente.
que inicia uma relação intensa com Margaret, uma mulher mais velha e enigmática que desafia suas expectativas. A escrita, marcada por vozes distintas e estilos narrativos variados, do fluxo fragmentado de Peter à cadência mais lenta de Margaret, traz uma profundidade emocional que críticos destacam como uma evolução madura na obra de Rooney, tanto em estilo quanto em temática. Gente, eu não sei vocês, mas eu amei a descrição de todos, eu já li intermezzo. E é isso, gente. Voltem aí, até o final de setembro a gente dá um resultado pra vocês. Quem será que vai ganhar? A vegetariana, meio sol amarelo ou intermezzo? Vamos lá, escolham aí. A escolha tá na mão de vocês. A gente vai deixar uma enquete no Spotify e no Apple Podcasts. Eu não sei se eu consigo colocar no YouTube. Mas se vocês estiverem escutando pelo YouTube e não tiverem como votar, comentem no Instagram que a gente vai tentar computar, enfim, todos os votos e trazer pra vocês qual foi o livro mais votado pra gente, enfim, ler juntas, talvez, e discutir com certeza no final de setembro, no final de outubro. No final de outubro. Então é isso por hoje. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Nosso arroba é só mais uma coisa.pod. A gente tá postando muita coisa legal lá, os posts estão muito lindos. Então, se vocês querem mais conteúdo, se vocês querem interagir mais, nossas redes sociais estão lá. E é isso, Sim. né? É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até semana que vem. Até!